Em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, quando falamos em loucura de Deus, não estamos chamando Deus de louco, porque a própria Bíblia diz da loucura de Deus. A loucura de Deus é trazer uma mensagem que nem mesmo a sociedade reputa como algo confiável. O apóstolo Paulo, os discípulos, os apóstolos saíram pregando o evangelho e as pessoas reputavam o evangelho como algo louco. Por isso o apóstolo Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Você chega com a sua Bíblia a alguém e começa a falar com essa pessoa a respeito do evangelho, às vezes ela até vai dar atenção a você, mas no fundo, ela vai dizer: eu não acredito nisto. E vai pensar: como você consegue crer nisto? Você é ingênuo. Repare, se você entrar num ônibus ou numa repartição pública, num lugar onde tenha muita gente, tendo na sua mão um bom livro, um livro bonito, um livro grosso, as pessoas possivelmente olharão para você e dirão: pô, esse cara lê, esse cara deve ser estudioso e talvez um erudito. Mas se você entrar em qualquer lugar tendo na sua mão uma Bíblia, as pessoas vão olhar você como se você fosse um ingênuo, um tolo, um bobo. Por quê? Porque ler alguns livros é status. Ler a Bíblia é ignorância. Estudar algumas coisas até ridículas é status. Estudar a Bíblia é ser bitolado. Crer na evolução das espécies é inteligência. Acreditar que Deus criou o homem é burrice, é ingenuidade. Crer que toda essa organização do universo surgiu a partir de uma explosão é ser esperto. Acreditar que Deus criou essas coisas como são é ser ingênuo. A palavra de Deus é loucura para aquelas pessoas que não a conhecem. A palavra de Deus é loucura para aquelas pessoas que não se chegaram ainda para a luz. A palavra da cruz é loucura para aqueles que não entendem o poderoso e amoroso coração de Deus. Por isto o apóstolo Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Como imaginar que a morte de Jesus, que a morte de um galileu, insignificante, pobre, Jesus não era alguém famosíssimo, era reconhecido, era visto sim, mas não era respeitado. Os judeus o desprezavam, os romanos não queriam saber dele, porque quem era ele? Apenas alguém cuja plebe o seguia. Os próprios líderes judaicos diziam: ninguém das autoridades creu nesse cara, e vocês creem, essa plebe é maldita. Então, acreditar que aquele galileu obscuro que morreu na cruz, que aquela morte representou alguma coisa que era mais do que uma simples morte, acreditar que aquele sangue era mais do que um simples sangue, acreditar que ele realmente ressuscitou, acreditar que ele está vivo hoje, acreditar que tudo isso ele fez para que nós tivéssemos vida e vida abundante, acreditar que se não crermos nesse sacrifício, vamos para o inferno, acreditar que esse sacrifício pode transformar a vida de uma pessoa, acreditar que na cruz Jesus envergonhou as hostes malignas. Crer em tudo isso, para muitos é loucura. Por isso, a Bíblia diz: o evangelho, em muitos casos, é loucura. Mencionar Confúcio é inteligência. Mencionar Sócrates, Aristóteles, Platão e outros filósofos é status. Mencionar Jesus não faz diferença. Mencionar Mahatma Gandhi, Dalai Lama, é sinal de uma pessoa. Agora, falar de Jesus, não, eu respeito tudo, mas não, Jesus não. E os discípulos e apóstolos saíram pelo mundo pregando e dizendo: não existe outro nome dado entre os homens que traga salvação, a não ser o nome de Jesus.
Não existe algo que o homem possa fazer para ser salvo. A única maneira de ser salvo é aceitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esta é a loucura que o mundo não entende, esta é a loucura que o mundo não aceita. Deus em Cristo estava salvando o mundo. Deus em Cristo estava oferecendo ao mundo a salvação. Deus em Cristo estava anulando os planos do diabo. Deus em Cristo estava quebrando toda maldição que ainda permanecia sobre nós. Isto, aos olhos dos homens, parece loucura, mas este é o maravilhoso e louco plano de Deus.